A história de hoje é a do milagre de Eliseu em Gilgal, quando o profeta purificou uma refeição envenenada durante um período de fome. 2 Reis 4:38, 41. O cenário era sombrio, o país sofria com escassez e até os discípulos do profeta, conhecidos como filhos dos profetas, lutavam para encontrar sustento. O sol queimava as colinas de pedra, a vegetação rareava e em cada casa as panelas de barro vazias lembravam o desespero de um povo que já não via colheita há tempos. Eliseu havia regressado a Gilgal, o centro onde os aprendizes se reuniam para ouvir a palavra do Senhor e aprender a servir. Embora o ambiente fosse de necessidade, havia entre eles uma alegria determinada, sabiam que Deus não os abandonaria. Um dos servos, ao vê-lo chegar, exclamou esperançoso: "O homem de Deus voltou. Talvez o Senhor tenha misericórdia e nos alimente mais uma vez." Outro, mais jovem, respondeu: "Temos apenas um punhado de farinha e algumas ervas secas. Ainda assim, prepararei uma panela grande, quem sabe ele multiplique o pouco que possuímos." Eliseu observava cada gesto com serenidade. Sua presença, embora simples, parecia aquecer os corações. "Faze uma panela grande e cozinha um ensopado para estes homens", instruiu, e sua voz soou firme, não como quem duvida, mas como quem confia. Um dos discípulos correu ao campo à procura de ingredientes. Encontrou uma trepadeira verdejante e colheu seus frutos, redondos e abundantes, sem saber que eram venenosos. Voltou contente, depositando-os diante do grupo, e logo passaram a cortá-los e lançá-los na panela fervente. O aroma do caldo espalhou-se pelo acampamento e por um instante a fome pareceu dar lugar à gratidão. Mas, ao provar o primeiro gole, o semblante de um dos homens empalideceu. "Homem de Deus", gritou ele, "a morte está na panela." De imediato, o pânico se espalhou. Todos recuaram, aterrados com o que ouviram. Eliseu permaneceu imóvel, seus olhos não refletiam medo, mas uma confiança que vinha de uma certeza mais alta que as circunstâncias. Um dos discípulos, aflito, perguntou: "O que faremos, meu senhor? Jogaremos fora o alimento? Morrermos de fome?" Eliseu levantou a mão, pedindo silêncio, e disse: "Tragam-me um pouco de farinha." Obedecendo sem entender, correram até o armazém simples e trouxeram-lhe um punhado. O profeta pegou a farinha, ergueu os olhos aos céus e murmurou uma breve oração. Não uma súplica desesperada, mas um diálogo íntimo entre um servo e o seu Deus. Depois, lançou a farinha sobre o ensopado. "Servi agora ao povo", ordenou com voz segura. Houve hesitação entre os discípulos, mas: "Mestre, e se a morte ainda estiver na panela?" Um dos mais velhos respondeu, lembrando-se de outros feitos do profeta: "Já vimos Deus operar por meio deste homem antes." Quando a fé se mistura à obediência, o impossível se dissolve. "Sirvamos." E assim fizeram. Um a um provaram o caldo e uma surpresa silenciosa tomou conta do grupo. Não havia mais veneno, nem sabor amargo, nem dor. Apenas alimento bom que revigorava o corpo e restaurava o ânimo. As risadas voltaram ao campo. O mesmo discípulo que trouxera os frutos venenosos aproximou-se envergonhado. "Perdoe-me, Senhor. Fui tolo em não saber distinguir o que era bom do que era mortal." Eliseu pousou-lhe a mão no ombro e respondeu: "A ignorância não é condenação quando o coração é puro." O Senhor mostrou, mais uma vez, que ele transforma o erro em graça, o perigo em salvação. O jovem abaixou a cabeça, as lágrimas misturando-se ao suor, e respondeu: "Eu aprendi, é melhor confiar em Deus do que em meu próprio saber." Enquanto comiam, alguém perguntou: "Mestre, por que o Senhor sempre nos manda preparar o que parece impossível? Mesmo quando nada temos, o Senhor pede que ponhamos as mãos à obra." Eliseu sorriu. "Porque o Senhor age no meio do movimento. Quando obedecemos, ainda que com pouco, criamos espaço para o milagre." Se tivessem desistido, se tivessem deixado a panela vazia, como Deus mostraria seu poder? O grupo silenciou, meditando. Fora uma lição maior que o próprio milagre, fé e ação caminham juntas. Naquela noite, quando o fogo se apagava e as estrelas começavam a brotar no céu, alguns jovens profetas permaneciam acordados, olhando para o profeta. Um deles disse: "Parece que Eliseu vive no limite entre o céu e a terra. Será que um dia conseguiremos ter essa mesma confiança?"
O outro respondeu: talvez não hoje, mas ele planta em nós a mesma semente de fé. Ao longe, o som do vento parecia confirmar aquela promessa. Os dias seguintes ainda trouxeram desafios. A fome não desapareceu de imediato, mas no coração daqueles homens havia um novo alimento, a certeza de que nenhuma circunstância é maior que a providência divina. A história da panela purificada se espalhou de aldeia em aldeia, tornando-se consolo para os que duvidavam. As famílias pobres, ao preparar seu escasso jantar, lembravam-se das palavras de Eliseu: o Senhor transforma. Muitas vezes, bastava esse pensamento para renovar a esperança. E nós, hoje, quantas vezes olhamos nossas próprias panelas e vemos apenas vazio, erro ou amargura? Quantas vezes achamos que não há mais remédio para o que estragamos? Todavia, a mensagem daquela tarde em Gilgal atravessa os séculos. Deus ainda lança sua farinha de graça sobre as situações impossíveis. Nos momentos de medo, quando tudo se azeda, Ele sussurra: confia, eu purifico o que parece perdido. O mesmo poder que removeu o veneno de uma refeição é o que cura corações feridos, restaura lares quebrados e dá sentido aos dias cansados. Assim, cada vez que a vida parecer amarga e você sentir que errou ao misturar o que não devia, lembre-se de Eliseu diante da panela fumegante. Ele não entrou em desespero nem reclamou das circunstâncias. Apenas creu, orou e agiu. Esse é o convite diário da fé: colocar o pouco nas mãos de Deus e permitir que Ele transforme tudo. Porque, onde há confiança e obediência, o sabor da graça sempre volta ao coração.